Olá, meu nome é Glaucia Henriques. Eu sou do curso de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Sou da turma 87. O meu roteiro escolhido, né, sugerido pelas atividades do curso, foi narrativo, né? Então, eu vou, com base na síntese que foi formada, fazer uma breve narração de alguns elementos que me chamou a atenção, do qual eu pesquisei, estudei, e dos materiais também que foram expostos aos alunos do curso. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos lisos. Atrás de mim não tem nenhum objeto, apenas a parede. Dando início aí a essa narração, eu vou apresentar aqui na primeira imagem algumas letras do alfabeto e o desenho de um cérebro e alguns balões. Dentro de um balão laranja está escrito o nome linguagem. Há também um símbolo do livro, né, de um livro, e ao lado temos a frase, né, o tema principal da nossa atividade, que é a importância da linguagem nos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. Pronto. Na terceira imagem temos aí o desenho de um senhor, né, de um homem, e do alto da cabeça não tem o topo, né, pois está saindo alguns elementos que nos traz a ideia de desenvolvimento, de interação, de alguns elementos geográficos. E dando continuidade aqui no nosso assunto, né, dentro da nossa narrativa, temos aqui os processos de linguagem, que são o quê? A importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na formação dos conceitos científicos. E o que eu observei foi que realmente os processos eles não são prontos, eles não são formados, eles não estão fechados. Ele sempre vai estar em desenvolvimento juntamente com o ser humano, né? Então, dentro do desenvolvimento humano, dentro da sua linguagem, dentro do papel fundamental que esse ser humano vai desenvolver dentro da sociedade. Na quarta imagem já apresentamos aí Vygotsky, né, que é um dos protagonistas aí desse meio de desenvolvimento de linguagem, desse campo de linguagem e pensamento. Foi um psicólogo, né, e pensador que acrescentou muito, agregou muito dentro desse campo perspectivo, né? E segundo ele, né, segundo Vygotsky, a linguagem media as relações entre o sujeito e o mundo, e ela é, ao mesmo tempo, meio de comunicação social e o instrumento de pensamento. Então aqui ele dá o enfoque, né, sobre a linguagem, dizendo sobre a importância da linguagem, que ela é o meio do qual a gente vai sistematizar o pensamento, né, do qual a gente vai usar como mediação para o pensamento, para as nossas relações interpessoais e pessoais. Que para ele, né, para Vygotsky, as interações ela tem um significado e contribui muito no desenvolvimento proximal, né, do ser humano. Ou seja, ao interagir com outras pessoas por meio da linguagem, todas as crianças com ou sem deficiência vão internalizando formas de pensar, agir ou resolver problemas. Ou seja, aqui ele mostra que ao interagir, ou seja, a interação vai desenvolver a capacidade daquele ser humano de poder solucionar problemas, de poder interagir, de poder melhorar a sua comunicação, de poder aprender com melhor facilidade através do meio de comunicação, que é a interação. E essa interação ela pode surgir de diversas formas, tanto da forma verbal, tanto da forma social, tanto do ato de você estar presente em ambientes, tanto do ato de você praticar alguma atividade, tanto da forma como você conversar verbalmente, ou dentro daqui do campo da educação especial, em Libras, né? Como temos Libras, temos Braille. Então, você está inteiro ali dentro daquele processo, dentro da sociedade, estando incluído, estando em interagimento com as demais pessoas. Nessa próxima imagem, a gente tem uma base disso, né? De várias pessoas interagindo, descobrindo juntos, conversando juntos, socializando através do pensamento e através da linguagem. E isso nos leva a um ponto central. A aprendizagem e o desenvolvimento são sempre mediados socialmente. Por isso, a educação inclusiva não é um favor, é um direito e uma necessidade humana. Ela garante a todos os sujeitos oportunidades reais de desenvolvimento, respeitando seus tempos, formas e expressão de interação. Um bom exemplo disso são as chamadas funções psicológicas superiores, como o raciocínio lógico e o planejamento. Essas funções se desenvolvem primeiro no plano social, entre as pessoas, e só depois são internalizadas, passando a fazer parte da vida mental do indivíduo. Ou seja, aqui ele foca, né, eu dei esse foco bastante sobre a educação especial dentro da linguagem e o pensamento, né, podendo se expandir também no contexto generalizado. Mas aqui eu dei esse enfoque principalmente dentro da educação inclusiva, né, da educação especial e da educação inclusiva, onde ele mostra que é comprovado de que a interação social para essas pessoas, né, que com deficiência é de suma importância, porque faz ela participar daquele contexto, faz a aprendizagem fluir melhor, faz assim facilitar o processo de aprendizagem, de desenvolvimento de comunicação, de fala, de interação e pensamento.
Então, aqui a gente já mostra, né, segundo Vygotsky, com base no que ele pesquisou, com base nas leituras dos escritos, de que a interação ela é de suma importância, juntamente com o pensamento e linguagem dentro desse processo, para formar aí o seu indivíduo e a sua interação social com as demais pessoas, né? Aí agora vamos pensar nos conceitos científicos. Como a linguagem participa dessa construção, que é, né, como é que a linguagem vai se comportar, qual o papel fundamental dela dentro do contexto científico. Aí, diferente dos contextos espontâneos, que a criança aprende no dia a dia, os conceitos científicos exigem uma mediação sistemática, geralmente feita na escola. Eles se orientam de forma mais abstrata e lógica. E aqui que a educação inclusiva mostra sua potência, ao garantir que todos os estudantes com diferentes formas de aprender tenham acesso a uma linguagem científica, por meio de recursos, estratégias diferenciadas e interações significativas. Aqui ele mostra simplesmente de que pode acontecer sim o processo de desenvolvimento dentro de um contexto científico, ou seja, ele deve e ele tem direito, a pessoa, o aluno com deficiência, ele tem direito de ter acesso aos níveis mais elevados de conhecimento, mas, claro, né, que podendo haver essa necessidade de algumas adaptações. Então, a gente não vai restringir aquele aluno por não alcançar determinado nível, por não aprender de determinada forma, sendo que existem hoje em dia vários meios e várias formas de mediar aquele aluno através do conteúdo que a gente for aplicar ali dentro da sala de aula. Então, a diferença se encontra aí. O desenvolvimento, né, a comunicação, os conceitos espontâneos acontece ali no dia a dia daquele aluno, em casa, com os amigos, com os familiares, e cientificamente vai acontecer, né, geralmente, dentro do habitat escolar, né, com os professores sendo os mediadores daquele aluno, trazendo ele para essa realidade, explicando ali, mediando como é que vai ser apresentado aquele tema para ele, com diversas formas, diversos materiais, trazendo variedade de recursos para que ele possa atingir aquele desempenho ali esperado naquela atividade. A linguagem, nesses casos, pode se manifestar por múltiplas vias: oral, escrita, visual, gestual ou digital. O importante é que cada sujeito tenha acesso a uma linguagem que lhe permita pensar, compreender e se expressar. Então, é fundamental. Então, existe diversas formas de se comunicar, existe diversas formas de linguagem, mas o importante é que esse sujeito tenha com seu processo de comunicação amplo e que ele consiga compreender, que ele consiga entender aquele processo e se comunicar. Isso é fundamental para o desempenho e o aproveitamento desse processo, né, de linguagem, de pensamento, de desenvolvimento do ser humano. Por isso, aprender ciência é também aprender uma nova forma de linguagem, mais precisa, mais abstrata, mais estruturada, e as escolas precisam acolher as múltiplas formas de acesso a esses conhecimentos. Nessa perspectiva, o papel do professor ganha ainda mais destaque, promover interações significativas que levem todos os alunos, ou com ou sem deficiência, à construção de novos conceitos. Pronto. Aí aqui temos, né? Explicando que o professor ele vai ter o papel ali principal, porque ele que vai ser o mediador, ele que vai ter que pensar ali em uma estratégia, em uma adaptação, no que for necessário para que esse aluno ele tenha conhecimento, ele consiga compreender o que está sendo proposto ali para ele e que ele entenda, né, que ele aprenda. O importante desse processo é que ele consiga absorver e aprender. Então, quando o educador ele estimula o diálogo, a escuta, a argumentação e a reflexão, ele está fortalecendo o desenvolvimento cognitivo de forma intencional e inclusiva. Em resumo, a linguagem não é um meio de expressão, é uma ferramenta do desenvolvimento humano e precisa ser garantida a todos, sem exceção. Valorizar a linguagem na educação inclusiva é reconhecer que todo sujeito tem o direito de aprender, de pensar e de desenvolver como cidadão ativo e participante. Então, aqui a gente finaliza, né, essa pequena síntese em narração, mostrando que assim é fundamental. Estamos aí estudando, né, buscando conhecimento para que tornemos aí, né, a nossa educação, a educação do nosso país, a educação inclusiva e a educação especial, merecedora não, mas reconhecer de que é um direito, de que eles têm esse direito e que eles precisam dessa mediação, desse processo de desenvolvimento, dessa interação, dessa linguagem, desse pensamento, de desenvolver cada etapa sem pular nenhuma delas. Então, aqui eu finalizo a minha apresentação de narração e essa frase aqui, ó. Porque pensar é, antes de tudo, dialogar com o mundo, com os outros e com o direito de ser quem se é. Então, aqui, né, a gente resume bastante dentro do campo da educação inclusiva, dentro do campo da educação especial, que o importante é a gente ser quem a gente é e não enxergar barreiras nem ver limitações para o aprendizado, para o conhecimento, para a interação, para a comunicação, para a socialização de um ser humano. Agradecida e muito obrigada.